Me chamo Haroldo Souza, através do Giro de Notícias estou aqui. Houve muita procura para o Giro de Notícias. As famílias, os pais e as mães das crianças dessa escola, que fica aqui no Areaú. Maria Arlete Coriolano de Freitas, que um professor estava assediando das crianças. Eu vou tentar falar com a gestora, saber o que ela tem a nos falar. Conversar com as mães, que já têm algumas presentes, nos aguardando para que nos passe realmente o relato que aconteceu nessa escola. Mais uma vez, nessa gestão Augusto Ferraz, o que está sendo praxe, assédio, desmoralização, agora é na Secretaria de Educação. Antes foi na Secretaria de Saúde, agora nós estamos aqui com um problema com o professor que teve, assediando as crianças, que já foi afastado. O que foi que houve com a sua criança? Que foi que a minha filha chegou com queixa em casa, reclamando que o professor tinha batido nela. Aí eu vim atrás de saber por que ele tinha batido nela, Aí ele negou, disse que não tinha batido, talvez tinha segurado ela forte e ela achou que ele tinha batido nela. Mas desde aí, então, minha filha não queria mais vir para aula. Toda vez que eu falava em trazer ela para aula, ela chorava. Aí toda vez também que eu deixava ela também no portão, ela ia, sim. Chorando, entrava lá para dentro da sala. A sua filha tem quantos anos? 3 anos. A senhora ficou sabendo do caso do assédio? Eu fiquei sabendo, sim, de algumas mães comentando, no grupo que tinha esse coisa do assédio dentro de sala, O que a senhora sente em relação a isso que está acontecendo, do qual a sua filha estuda nessa escola? Quando eu soube, Deus me livre, para mim foi um desabamento, que eu sofri muito, porque eu fiquei com medo da minha filha ser uma das vítimas. Bom, meus amigos, é assim que se encontra hoje em dia certos pais de alunos que têm amor ao seu filho. Porque existe pai de alunos que não tem o mesmo sentimento da dona Darlene, que está sentindo a dor do que a filha dela passou. Dona Lidiane, a senhora me falou agora há pouco que sua filha mudou o comportamento devido a algum tempo para cá. Sua filha gostava de estudar, gostava de vir para a escola, era uma criança alegre, era uma criança que interagia até dentro de casa quando voltava com as tarefas. E de um tempo para cá, a sua filha mudou, que até deixar de querer vir para a escola não vem. Quando vem, a senhora deixa sua filha ficar chorando. A senhora sabe mais ou menos por qual motivo? Eu procurei o professor, porque como ele dava aula, eu procurei por ele. E ele disse que poderia ser outro coleguinha que tivesse batido nela. Só que a gente que é mãe, a gente conhece os nossos filhos. E o comportamento dela não é de agressão física, de que alguém bateu nela. Não foi só eu que vi que ela estava com esse comportamento. A minha filha, ela não é agressiva, ela não era agressiva antes de eu ter colocado ela na escola. E depois da segunda semana que eu coloquei, que eu afastei ela, porque ela ficava chorando para entrar na escola, mudou. Dona Lidiane, eu conversando também há pouco com a senhora me falou, e através de conversas com uma amiga sua também, que tem filho na escola, do qual a mãe fez um B.O., que a criança foi aliciada. Nessa conversa que a senhora teve alguma coisa pelo comportamento da sua filha que mudou? A senhora ficou com alguma dúvida? Sim. No começo eu não suspeitei de nada, porque eu acreditei na palavra dele que seria outro coleguinha. Mas o comportamento da minha filha não foi de que outra criança teria batido nela. Aí quando veio o caso de outra mãe chega a denunciar, e eu recebi o áudio que estava o relato dela, e eu vi que a minha filha, ela sofreu o assédio também pelo comportamento dela. Eu lhe fiz essa pergunta porque tem uma mãe do qual está em vários grupos, inclusive no grupo das mães, que ela afirma que a filha dela foi aliciada pelo mesmo professor. A senhora tem conhecimento disso? Sim, eu tenho conhecimento. Ela relatou o que aconteceu com a filha dela, que ele chegou a passar a mão nas partes dela. E ela fez o BO, e eu também vou fazer, porque a minha também foi uma das primeiras vítimas desse professor. E a revolta do que está acontecendo na escola, Porque não é porque não aconteceu com meu filho que eu não vou vir aqui apoiar a pessoa. Porque aconteceu com o filho dela, pode ser com o meu. Deus me livre. Então, nós mães temos que apoiar umas às outras. Estamos aqui para apoiar ela. Não aconteceu com o meu, mas o meu filho estuda aqui nessa escola. Inclusive, eu tenho uma filha de 3 anos que eu não botei
para evitar esse tipo de problema, porque aqui o negócio é brabo em relação a cuidado com criança. Essa é a minha opinião, né? Não é querendo expor ninguém, mas eu não coloquei por isso mesmo. Então eu também me boto no lugar delas, porque também tenho filhos aqui, né? E eu jamais queria passar por uma situação dessa, e por isso estou aqui hoje, apoiando as outras mães também. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, do qual o Giro de Notícias, levando até você a verdade, com transparência, com seriedade. Dona Lidiane, para finalizar, qual a mensagem que a senhora passa para os pais e para o pai e para a mãe dessas crianças que sofreram assédio e estão calados, não estão se manifestando? Eu aconselho procurar ajuda, porque esse não é o primeiro caso e não vai parar por aqui. Eu espero que quem tenha filho que aconteceu isso, não tenha medo de falar, de vir aqui a público, porque são nossas crianças. Se a gente não proteger, quem que vai proteger as nossas crianças primeiro? Isso é uma vergonha para a gente, né? Para a nossa escola, aqui da nossa comunidade Areaú, né? Para as nossas crianças, né? Da nossa comunidade. Até porque, então, a minha filha de 3 anos, com o professor de educação infantil, ele deu uma pomada na minha filha, né? Ela chegou na minha casa dizendo: mãe, o professor me bateu. Então eu vim no colégio falar com o professor e o professor somente disse para mim que era mentira. Então, será que isso é mentira mesmo? Que todas as mães estão falando a mesma coisa, a mesma situação? Eu quero esse professor atrás da grade, traz preso, porque lugar de Jack é atrás da cadeia. E para você ver como é que está acontecendo, né? Mais uma mãe revoltada aqui no Areaú. Mais uma vítima diferente. Quer dizer, a escola, no lugar agora de ensinar a educação, o fundamento da base de uma faculdade, está praticando outros atos. Dona Kelly está me informando que tem um professor casado. O cara é casado e fica mandando recado para a filha dela. Mais um depoimento realmente constrangedor. A minha filha, ela só tem 15 anos, né? E ela estuda à tarde aqui na escola, né? E o professor, ele fica mandando conversas, né, para outras alunas, fica pedindo o contato dela. Inclusive tem pessoas da família que estudam com ela também, com o mesmo professor, e ele fica mandando, perturbando essa pessoa da família nossa, pedindo para que mande o número dela, para que manda recado, fica mandando para colegas que é vizinhas nossas, pedindo para que ela vá falar com ele, né, após a aula, os intervalos, que ele quer, porque quer conversar com ela. Inclusive ele é casado, né? É um professor que ninguém gosta dele na escola, que não é a primeira vez que eu ouço o relato dele, já tem outros relatos também dele em questão a isso. Estamos pedindo encarecidamente ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à polícia, que tome as devidas providências, porque já está demais. Eu pedi para não relatar o nome do professor, porque ela queria falar. Eu digo não. Vamos aguardar que haja investigação e ela seja procurada e diga, porque as conversas estão gravadas, que possa levar realmente mais um professor a ser exonerado, intimado e responder pelo processo do respeito com a criança, com o adolescente. Pegamos o relato de cada mãe do que se passou com cada criança. A gestora do professor Antônio do curso gravar a matéria conosco, passou os procedimentos internos da escola Maria Arlete Coriolano de Freitas. Haroldo Souza com Giro de Notícias. Como diz o meu amigo Fernando Santos, aqui não tem mimimi, é prego batido e ponta virada.